Olá pessoal, tudo bem com todas e todos? Eu sou o Lucas do Espaço, cujo objetivo é humanizar as relações e a gente faz isso através da comunicação não violenta. Eu sou Poliana Abreu, da Não Era Amor, sou psicóloga e lá a gente atende e informa mulheres que estão ou saíram de relacionamento abusivo. Então, gente, eu e a Poli já gravamos alguns vídeos sobre relacionamento abusivo, né, Poli? Então, a gente já gravou sobre o ciclo da violência, algumas temáticas do relacionamento abusivo. E sempre quando a gente vai gravar, a gente fica tentando pensar assim, como que a comunicação não violenta poderia ajudar ou onde que ela tem espaço nessa temática do relacionamento abusivo. E aí nas nossas conversas, o capítulo 11 do livro da CNV sempre esteve presente e a gente resolveu falar um pouco sobre ele, que se chama o uso da força para proteger. Antes, contextualizar um pouquinho o que é a comunicação não violenta. A CNV é uma proposta que parte de uma filosofia de que todos nós temos um estado natural de compaixão e que, através da linguagem, ou seja, da maneira como a gente nomeia as coisas, como a gente se expressa, a gente pode resgatar esse estado de compaixão ou se afastar dele. Então a CNV ela vem para ajudar a gente a se aproximar de um estado natural de compaixão. E através desse estado natural de compaixão, a gente se reconectar com as pessoas. Então, o objetivo da comunicação não violenta, proposto pelo Marshall Rosenberg, é conectar as pessoas mesmo com aquilo que elas têm em comum, que são as necessidades humanas. E aqui entra uma questão muito importante, que é a nossa intenção na hora de usar a comunicação não violenta. O Marshall fala muito disso no livro, porque muitas vezes o trabalho dele é passado como técnica, né? E você usar a técnica fria de comunicação, você na verdade está se afastando do objetivo principal, que é se conectar com outra pessoa. Inclusive até na tradução em português, se for olhar, tem um subtítulo que está Técnicas para aprimorar relacionamentos. E quando você lê o livro a fundo, você percebe que a ideia não é exatamente isso. É muito importante a gente ressaltar essa questão da intenção. Pode acontecer das pessoas pegarem essas técnicas do livro separadamente, sem essa intenção por trás, e usar essas técnicas para, inclusive, abusar de outra pessoa, por exemplo, através de manipulações, né? Fazer com que a pessoa ache que ela precise atender as necessidades, sendo que a necessidade é a pessoa, por exemplo, se humilhar, abrir mão da sua vida, abrir mão de alguma identidade ou alguma individualidade dela. Então, falando um pouquinho do capítulo 11 do livro, que é o uso da força protetiva. O Marshall diz que tem situações que fazer comunicação não violenta não é possível. Às vezes por falta de tempo, necessário ali para estabelecer aquele contato. Às vezes porque a outra pessoa, a outra parte não está disponível a isso. Ou às vezes até para proteger a vida, ou proteger a individualidade, ou os direitos de alguém. Exatamente. Se você tem alguém em risco, às vezes não dá tempo de fazer isso. E aí no caso de relacionamento abusivo, a gente estaria falando dessa parte, né? Quando a pessoa precisa ser protegida, tanto numa agressão física, algo nesse sentido, ou quando a pessoa também está perdendo a sua individualidade, né? Perdendo seus direitos, perdendo a sua autonomia. A gente pode pensar, então, talvez a CNV aqui não venha enquanto oportunidade de diálogo. A gente precisa pensar em outros tipos de proteção. Sim. Pelo menos no primeiro momento, não. E aí, o que ele diz? Na hora que a gente precisa usar essa força, porque tem alguma ameaça iminente ali, alguém correndo risco, que a gente se conecte com a nossa, mais uma vez, intenção por trás do uso daquela força. Então, o que eu quero fazer? Punir aquela pessoa ou eu quero proteger a vida e os direitos de alguém? E por que é muito importante se conectar com a nossa intenção? Quando a gente está na força punitiva e meramente punitiva, a gente cai num estado de alienação, segundo o Marshall e a filosofia da CNV. A gente entra numa lógica de que alguém fez algo errado e aí essa pessoa precisa sofrer, ser punida, até que ela aprenda que aquilo foi errado e passe a fazer de uma maneira diferente.
Ou seja, um estado de alienação porque a gente está ignorante para toda uma realidade complexa que envolve aquela pessoa. E aí a gente pode, Lucas, entender um pouco, né, ou tentar entender qual é essa realidade complexa do ponto de vista de quem abusa, de quem agride, né? As variáveis culturais, elas são importantes da gente analisar em primeira instância. A gente está inserido numa cultura da violência e a gente também está inserido ainda numa cultura de desigualdade de gênero, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher vai ser mais alvo desse tipo de violência do que os homens. Os homens vão ser alvos de outro tipo de violência que a gente analisa, né, numa outra oportunidade, mas como a gente está falando de relacionamento abusivo, eu queria focar nisso. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala desse amor romântico, a gente fala dessa cultura da violência, a gente fala dessa masculinidade tóxica, a gente fala dessa desigualdade de gênero, né? E quando a gente vem para o individual, a gente fala de um homem que talvez está deprimido, ansioso, inseguro, possessivo, com isolamento social, com conflitos familiares, com traumas, com histórico de violência em casa e com várias outras variáveis no individual. Então a gente junta duas coisas, né? A gente junta o indivíduo, a gente junta a cultura. Então essa já é uma realidade por si só complexa. Então o homem, ele vai ter o ideal de uma esposa, o ideal de uma namorada, e com base nessa cultura e nessa sua história individual, ele cria um impossível que a mulher tenha que atingir. E durante esse relacionamento ele exige que essa mulher atinja esse patamar impossível. E a mulher que está se relacionando com esse impossível, né, com esse objetivo impossível de ser alcançado, ela vai abrindo mão cada vez mais da identidade dela, ela vai abrindo mão da autonomia, da individualidade, do que ela é, com o objetivo de que esse homem pare de puni-la, né? Então ela fala, se eu fizer tal coisa diferente, vai dar certo, ele vai mudar e eu vou parar de ser punida. Então isso é um exemplo de uma forma como o abuso pode acontecer. E não adianta. Porque essa mulher não vai se tornar esse impossível. Porque esse impossível não existe, né? Nenhuma mulher é capaz. E aí começa uma violência. A gente não está querendo dizer que essa mulher ou esse homem não precisem passar por determinados processos, né? Então, eu não estou querendo dizer que a gente precisa pensar em resultados ou consequências ou atitudes simplistas para uma situação tão complexa. Uma situação tão complexa quanto o relacionamento abusivo, ela também exige que nós, profissionais, a gente comece a pensar também de uma forma complexa. Então, eu não estou falando que essa mulher não tenha que sair desse relacionamento, ou que ela tem que aguentar esse abuso, essa punição, e nem estou falando que esse homem não tenha que pagar por isso de alguma forma, numa certa medida. Eu só não acho que só punir esse homem vai trazer resultados eficazes. Só punir esse homem não vai fazer, por exemplo, que ele mude, que ele passe por uma transformação profunda e genuína de mudança e que não vá repetir isso, por exemplo, com outras mulheres ou nesse mesmo relacionamento. E também não estou falando que essa mulher tem que esperar esse cara mudar, né? Eu não sou a favor disso, eu sou a favor dessa mulher sair dessa relação. Eu sou a favor da mulher não ficar nem mais um minuto na violência e ela ir cuidar dela, olhar para ela, parar e pensar quais são as frestas emocionais dela na terapia, etc. Né? Então, assim, é muito importante a gente não confundir promessas de mudança, né? Principalmente acontece no ciclo do relacionamento abusivo, no ciclo da agressão, principalmente na fase da lua de mel. Não podemos confundir promessas de mudança ou manipulações e falas que a pessoa vai mudar como forma de abuso. Não pode confundir isso com uma mudança genuína. E mesmo essa mudança genuína, a mulher que está naquele relacionamento não necessariamente tem que esperar essa pessoa mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer e etc. Então, gente, o que a gente está querendo dizer é como que a gente pode solucionar esse problema de uma maneira mais eficaz, né? Uma maneira que, por exemplo, reduza a reincidência desses problemas, né? Reduza essa questão do relacionamento abusivo, que é uma questão de saúde pública mesmo, né? Como eu falei, eu até comentei em outro vídeo, né? Essa lógica do punitivismo, ela até está muito em alta agora, né? Ela é reforçada pelo governo novo, como se a punição fosse solução para todo e qualquer problema,
né? A gente vê isso sendo falado e falado, assim. E se a gente pensar na punição, ela já é estudada também na psicologia comportamental, né? Que é a minha área. A punição, ela vai gerar contra-controle, então você pune, a pessoa vai punir de volta. Ela aumenta efeitos colaterais, como sentimento de raiva, etc. E ela não ensina comportamento novo. Então a punição, mais uma vez, ela não vai ser interessante pra gente se a gente quer diminuir abuso na sociedade. A gente precisa começar a pensar outras formas mais complexas, que vai dar trabalho pensar em conjunto, mas enquanto massa a gente precisa começar a pensar outras formas. Se é o que a gente tem hoje, o cara precisa ser preso. O cara espancou, precisa ser preso, precisa ter medida protetiva. A Lei Maria da Penha tá aí para fazer valer. Mas, paralelo a isso, o que mais que a gente pode fazer? Para que essas mudanças sejam realmente profundas em termos individual e genuínas. Não somente encarcerar, sair e voltou do mesmo jeito ou até pior para o convívio social. O que mais que a gente pode fazer? E é exatamente isso que esse capítulo fala e eu queria reforçar, assim, né? A gente é a favor que a pessoa pague pelo que ela fez, que ela responda legalmente pelos seus atos, né? Mas que na hora de a gente abordar essa pessoa, qual que é a nossa intenção por trás? O Macho traz isso porque quando a gente fica preso na punição e a gente não consegue enxergar essa realidade complexa, né, que a Polly falou, a gente não vai ter substância suficiente para cuidar daquele problema. Um outro ponto que a gente conversou também sobre como a comunicação não violenta pode apoiar dentro dessa temática do relacionamento abusivo é na hora de abordar a vítima, que é comum dela ser violentada 2 vezes, no relacionamento, né, Polly, e depois na sociedade, né, no seu convívio, as pessoas que a julgam, né, falam, você... Mulher gosta de apanhar. Você é trouxa, você sabe que ele não vai mudar, você não consegue sair. E que a gente sabe que não é simples, assim, a mulher não é só ela escolher sair e sair pronto, né? Então nós, enquanto sociedade, a gente precisa tomar esse cuidado especial para conseguir acolher essas pessoas que são vítimas desse relacionamento abusivo. Igual a gente acolheria uma pessoa que está sendo vítima de uma doença física, por exemplo, né? De uma diabetes, por exemplo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, mudar essas falas que a gente já tem interiorizado na nossa sociedade, na nossa cultura. Nesse sentido, a comunicação não violenta também pode ajudar a gente a rehumanizar esse tipo de acolhimento dessas vítimas. Ou seja, afastar aquele olhar julgador, né? Aquele olhar que fica avaliando o comportamento da mulher e ir mais fundo, né? Entender ali quais são as questões em torno dela, né? O que ela está precisando, né? A montanha-russa emocional que ela deve estar vivendo ali naquele momento também, e oferecer empatia, oferecer escuta, né? Oferecer essa atenção humana mesmo, que é muito importante e pode ser muito curativo para essa pessoa que está ali vivendo essa situação. E aí, para finalizar, né, sintetizar um pouco o que a gente quis passar com esse vídeo. Eu acho que a comunicação não violenta, o que ela propõe é olhar nessa situação de abuso que tem 2 pessoas ali. Porque o olhar comum, né, esse olhar punitivista, enxerga a vítima, e ela é só vítima, ela não é capaz de mais nada, só de ser vítima, e o monstro, que merece ser enjaulado, isolado, enfim, pronto. E aí quando a gente olha para pessoas, né, a gente tira esses rótulos, tira esse estigma, a gente consegue ver ali de maneira mais profunda, né, e ter abordagens mais eficazes que vão ajudar e realmente propor algum tipo de mudança. Então tá, pessoal, o nosso recado foi dado, né? Estamos aí à disposição nas nossas redes sociais para possíveis comentários, sugestões e dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Isso aí, siga Não Era Amor e o Espaço. Obrigado, Tchau. Grande abraço.